Acharam aí, irmãos? 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo número 21. Acharam aí? Eu vou ler aqui o versículo 21. Perdão, vou ler aqui o versículo 1 do capítulo 21. Vou ler o versículo 10 e o 14. Amém? O texto diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor. Ele disse: a fome veio por causa de Saul e sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Versículo 10. Então, Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, e desde o início da colheita até cair a chuva sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina tocassem de dia e nem os animais selvagens à noite. Versículo 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Sela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor de Israel. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Digam amém. Irmãos, preste atenção em cada detalhe daquilo que nós vamos falar aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda, irmãos, é o que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa família. Fala comigo assim: Deus quer redimir a minha casa, a minha família. E eu te pergunto, irmãos, diante de uma situação de salvação, o que eu e você não faríamos para que as pessoas da nossa casa fossem salvas? O que eu e você não faríamos para que as pessoas da nossa casa fossem visitadas pelo Senhor? Quando se fala de redenção, se fala de reabilitação, se fala de libertação, se fala de salvação, se fala de resgate. E aqui, queridos, eu e você precisamos entender que esse resgate, quem faz por mim e por você é o Senhor. Cristo nos resgatou através do seu sangue. Amém, queridos? Cristo nos resgatou através do seu sangue. E a obra de Deus, ela é completa. Ela não é só por mim, ela não é só por ti, ela é para toda a nossa casa, é para toda a nossa família, é para os nossos também. A Bíblia diz em Efésios, capítulo número 1, versículo 7, que eu e você temos a redenção pelo sangue e fomos remidos de todas as nossas ofensas,
segundo a riqueza da graça de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que pela ofensa de um só homem, a morte reinou sobre este mundo. Mas eu e você recebemos a abundância da graça e a justiça de Deus através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia diz aqui, Apocalipse, capítulo de número 5. Quero ler aqui para vocês, sobre redenção, para que isso fique sobre o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Tenhamos esse cuidado de entender, de compreender o que são os feitos do Senhor para eu e você. O que é o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Estávamos perdidos, estávamos de uma maneira ali voltados à própria mercê, da própria sorte, por causa dos nossos pecados e iniquidade, mas o Senhor nos redimiu através do seu sangue. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 9: Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois fostes morto, com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reis e sacerdotes para nosso Deus, e nós reinaremos com ele em vida. Amém, queridos? Essa é a vontade de Deus através da sua redenção para a minha vida e para a sua vida. Nós estávamos fadados a sermos destruídos, mas o amor de Deus nos aplacou, o amor de Deus nos alcançou, a bondade e a graça de Deus alcançou minha vida e sua vida. Então, queridos, olha, o que eu, como homem de Deus, como mulher de Deus, preciso fazer em minhas ações e atitudes para que as pessoas da minha casa, da minha família, vejam Jesus através da minha vida. Para que as pessoas desejem amar, desejem servir esse Jesus através da minha vida. Irmãos, entenda, olha, existe várias situações, várias maneiras que eu e você, com isso aqui, destruímos tudo o que plantamos. A gente planta uma vida toda, de crescimento, de renúncia, e aí por causa de uma ação, por causa de uma atitude, por causa de uma palavra, cai tudo por terra, vem ruir tudo. Então, eu e você precisamos entender, queridos, que não adianta insultar as pessoas da nossa casa, não adianta criticar as pessoas da nossa casa. E quando eu falo aqui de crítica, irmãos, eu estou falando de críticas destrutivas, de só denegrir a imagem da pessoa, a visão da pessoa. Alguém chega e compartilha algo com você, porque eu vou fazer isso e aquilo outro, pessoa, você não, isso não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai conquistar, ninguém na família conseguiu, você também não vai conseguir. Então, irmãos, eu e você precisamos realmente rever agora as nossas ações e atitudes. Quantos insultos que nós cometemos com as pessoas da nossa casa. Quantas palavras negativas que nós declaramos sobre as pessoas da nossa casa. Você quer ver, irmãos? Por nada a gente discute dentro de casa. Por nada a gente quebra o pau dentro de casa. Quer conhecer o pastor Jacques? Fica na minha casa lá 24 horas. Você vai saber quem eu sou. Vai saber se há verdade nas minhas ações e atitudes. Mas, irmãos, por nada, por pequenas coisas, nós brigamos e discutimos. Falamos mal das pessoas da nossa família. Já viu, irmãos, como é que são as coisas? É a esposa que vai na casa da mãe para falar mal do marido. É o marido que vai na casa da mãe para falar mal da esposa. Está tudo errado. Vai ruir. Não há família que venha subsistir a isso. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de apoiar as pessoas da nossa casa, da nossa família? Apoiar em uma ação, apoiar em uma atitude.
Apoiar em algo que é Você quer ver uma coisa, irmãos? Um membro da sua casa forma, seja um curso técnico, uma faculdade, ser incapaz de botar uma faixa lá na porta da sua casa, honrando, reconhecendo ele, reconhecendo ela. Você é incapaz de surpreender ele ou ela mandando um buquê de rosas. Porque conquistou, porque avançou. Apoie as pessoas da sua casa, da sua família. Nós precisamos entender isso, irmãos. A decisão de apoiá-los, a decisão de ajudá-los a realmente acreditar que tudo pode dar certo quando somos do Senhor. Escrever uma outra coisa, irmãos, que é errado. Sabe o que causa partidarismo dentro de casa? Preferências. Sabe o que causa eu ser pela Alice, ou eu ser pelo Davi, e não aceitar, e não sei o quê? Sabe o que causa? Fofocas. Você viu que ele fez isso comigo? Você viu que ele falou isso comigo? E aí, irmão, você vai tomando partidarismo da situação. E aí, quando a pessoa chega diante de você entorna o caldo. Você briga, você discute, você toma partidarismo por causa de fofocas. Irmãos, quer ver uma outra situação que destrói a casa, a família da gente? As falsidades. O que são as falsidades? As pequenas mentirinhas. Que lá na frente a pessoa descobre que aquilo não era uma verdade. Que lá na frente o seu filho, sua filha descobre que aquilo que você havia dito não era uma verdade. Então, irmãos, nós precisamos mudar as nossas ações e atitude. Você quer ver uma outra coisa complicada, irmãos? Falta de aceitação das diferenças. E aqui, irmãos, olha para mim. Como homem de Deus, eu não estou falando aqui de orientação sexual, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de diferenças de gostos. Eu estou falando de diferenças de situações, irmãos, que às vezes você gosta de algo e seu filho, sua filha não gosta, e aí você quebra o pau. Você quer, desculpa aqui a palavra, fazer a pessoa com que engula a goela abaixo o que você acha que é o certo. O que você acha que é o real valor para você, tem que ser também para o outro. E aí que eu quero te dizer uma coisa, não vai dar certo. Não vai dar certo, irmãos. Nós precisamos entender, nós precisamos ter a capacidade de aceitar a diferença, os gostos, as preferências uns dos outros dentro da nossa casa e no nosso lar. Você quer ver uma coisa? Tem um filho lá que gosta do Cruzeiro, tem um outro que gosta do Galo. Porque você gosta do Galo, você é isso, aquilo outro. Porque você gosta do América. Irmãos, está tudo errado. Eu e você precisamos aprender a respeitar isso. Isso é tratar os outros com dignidade e honra, irmãos. Nós precisamos mudar hoje nossas ações e atitudes, irmãos. Porque com essas ações e atitudes nós temos destruído nossa casa, nossa família. E aí, muitas das vezes, sabe o que a gente fala? Sabe o que nós falamos? Jades, a decisão foi dele, a decisão foi dela, entendeu? Não tenho nada a ver com isso. Irmãos, olha para mim. No Jardim do Éden, não estou pregando ainda não, isso aqui é só introdução. No Jardim do Éden, eu não estava lá, mas eu levei a culpa, como você também levou a culpa. Mas olha, no Gólgota, eu também não estava, e eu levei a graça, como você também levou a graça. Então, irmãos, traga para cima de você a sua responsabilidade como homem e mulher de Deus. Como homem e mulher de Deus. E aqui eu quero te dizer algo, irmãos, que Deus nos está trazendo sobre nós aqui hoje como um alerta. Não espere um dia trágico para que você venha se mover em favor da sua casa, da sua família. Não espera o pior acontecer para que suas decisões sejam mudadas. Sabe por quê, irmãos? As decisões erradas que eu e você tomamos, isso gera descredibilidade para com as pessoas da nossa casa, da nossa família. Isso gera descredibilidade.
Nós precisamos agir da maneira correta, da maneira certa. Você quer ver uma coisa, irmãos, que nós pais temos dificuldade? É de falar não. Tudo que o filho quer, tudo que a filha quer, a gente vai empurrando, a gente vai deixando. Nós precisamos aprender a falar não, irmãos. E aqui eu estou falando, irmãos, olha para mim, irmãos. Um não aqui não é de tudo ficar, não. Estou falando de um não aqui diante dos erros deles, diante das ações deles. Olha, meu filho, minha filha, você precisa entender isso. Não está certo você fazer isso. Não está certo você agir dessa forma. Não está certo você tomar essa decisão. Não está certo você ir por esse caminho. Ah, pastor, mas se eu falar com meu filho, minha filha, vai ficar com raiva de mim, vai virar as costas. Não, irmãos, aprenda a falar com amor. Aprenda a chamar a responsabilidade e falar com eles com amor. Aprenda a falar a verdade, sabe por quê, irmãos? Confrontar os erros é necessário. Confrontar os erros, irmãos, é necessário. E como homem e mulher de Deus, eu e você precisamos aprender a falar a verdade. E a verdade, irmãos, ela dói. Ela dói, a verdade dói, mas ela promove libertação. A verdade dói, mas ela promove mudança. Você quer ver uma coisa aqui? Quem que gosta? Quem aqui, irmãos? Quem aqui? Quem aqui? Quando estudava, no dia da árvore, irmã Cristina, saiu com os professores, com o diretor do colégio, com a orientadora do colégio, para plantar uma árvorezinha. Quem já fez isso, irmãos? Já fiz. Né? A maioria de nós. Se não plantamos com o vovô, com a vovó, com o papai, com a mamãe, né? Plantamos, né? E aí, irmãos, olha só, a árvore começa a crescer, Reginaldo, né? Ali a caule, como é que chama? Caule mesmo, né? O caule dela começa a crescer ali, criando vida, né, Dinei? Aquele monte de árvore lá que você plantou lá, né? E aí, irmãos, olha para mim. Ó, a árvore não é um arbusto, né? Ela precisa crescer retinha, bonitinha, né? E aí ela começa a fazer assim, ó, e pro lado esquerdo. Ela vai pro lado esquerdo. O que você faz? O que você faz? Coloca o quê? Coloca uma escora nela. Aí ela faz assim, né? Só que ela vai virando pro outro lado. Aí o que você faz? Hã? Uma outra escora. Eu tô mentindo, irmãos? Uma outra escora, não é? Não é verdade? Aí ela cresce, ó. Aí quando dá uns 2 metros, você vai lá e tira. Só que aonde você colocou ali aquele arame, né, aquela madeira, né, e cravou ali para que crescesse direito, o que aconteceu ali? Um trauma. Tem uma ferida ali, tem um trauma ali, irmãos. E isso foi necessário, sabe por quê? É feio, né, feriu, mas aquilo é necessário, sabe por quê, irmãos? Aquilo não permitiu com que aquela árvore continuasse crescendo errada, com que aquela árvore crescesse somente para um lado. O trauma, irmãos, olha para mim, o trauma é aquilo que promove machucados, feridos, porque você precisa dizer não. E muitas vezes a filha vai olhar e falar assim, mas eu queria. Não. Eu me lembro, irmãos, olha para mim, 11 anos de idade, pulei o muro do colégio. Nasci crente não, tá? Pulei o muro do colégio. E aí, a professora era novata. Em vez dela entregar a caderneta para a chefe de turma para distribuir, o que ela fez? Eu vou entregar a caderneta para eu conhecer cada um de vocês. Sobrou na mão dela a mim. Pulei o muro para ficar na porta do colégio. O que aconteceu? No outro dia eu chego lá. Ô, fulana, chefe de turma, cadê minha caderneta? Ah, a professora ficou com ela. Sério? Sério. A professora ficou com ela. Passou um tempinho, irmãos. O colégio entrava 12h30. Quando foi 12h40, fui chamado na sala da orientadora. Suspensão de 3 dias. E papai falava assim, não mata a aula não. Se eu te ver matando a aula, te arrebento. O pai e tal, te arrebento. Não quer ir na aula? Fala comigo, fica em casa. E como eu era um bom aluno, irmãos, eu falava, pai, não quero ir na aula hoje. Não, beleza, tranquilo.
Tranquilo. Irmãos, caí na besteira, pulei o muro com os outros, tomei suspensão. 3 dias. Aí falei com minha mãe assim, mãe, eu quero ir na aula não, entendeu? Quarta, quinta e sexta, vou só segunda, tá bom? Por quê? O que aconteceu? Aí eu não quero ir não. Não fala nada não pro meu pai não, eu não quero ir não. Deixa que eu falo com ele que eu não vou, não tô afim de ir. Aconteceu alguma coisa. Aí, minha mãe, o que aconteceu? Meu pai chegou, Damião, já que falou que ia ir na aula não. 3 dias, quer voltar 3 dias. O que aconteceu, cidadão? Me chamava assim. O que aconteceu, cidadão? Pai, não aconteceu nada não, pai, só não quero ir. Não, nós vamos lá no colégio saber o que aconteceu. Não, pai, precisa ir não, só não quero ir. Então tá bom. Irmãos, ele chegava às 11h40, ele chegou, colocou a bolsa dele e falou assim, vão ali comigo. Onde, pai? Não, põe o uniforme aí, vamos lá no colégio. Irmãos, eu nunca apanhei tanto. Foi a última vez que eu apanhei muito. Meu pai batia, irmãos, igual bate no homem, entendeu? Apanhei muito, irmãos, apanhei dentro do colégio. Voltando, papai falava assim, corre não. Volta aqui. Volta aqui, corre não. E cor, irmãos, e cor. Só, irmãos, que sabe o que foi pior para mim? O castigo. Não, os colegas até nem ninguém não, entendeu? O castigo, irmão. Castigo. Isso gerou um trauma. Meu pai falou assim, eu vou ficar sem falar com você durante o tempo. E você não vai jogar futebol mais. Irmãos, eu já contei para vocês aqui, eu desloquei o meu dedo do pé esquerdo, sonhando que eu estava jogando futebol. Chutei a parede. Tão apaixonado, irmãos, que eu era com futebol. Eu chorava, irmão, chorava. Pai, mas vai ter um campeonato. Pai, deixa eu ir lá na rua. Pai, deixa eu brincar um pouquinho. Ele colocou já chegou 1 ano, irmãos. Aí quando deu 6 meses, ele falou assim, tá bom. Mas isso é para você aprender. Irmãos, eu aprendi. Então foi necessário aquele trauma para que eu aprendesse. Então eu e você precisamos aprender, irmãos, a falar a verdade, a corrigir os nossos. Né? A verdade dói, mas ela promove libertação. Irmãos, não existe educação sem trauma. Não existe. Sabe por quê, irmãos? O trauma ele pode marcar, mas ele coloca eu e você em uma posição correta. Nos coloca em uma posição correta, porque até o não de Deus é resposta. E sabe por que, irmãos, que é preciso isso? Porque somos pessoas imperfeitas, educando pessoas imperfeitas, que precisamos e carecemos da glória de Deus, da misericórdia de Deus. Então vamos entrar agora no contexto aqui que lemos. O que é o erro? O que é o erro de um pai? O que é o erro de uma mãe? O que é uma ação errada, irmãos? Na vida dos nossos, o que isso pode gerar? Os prejuízos que isso pode gerar. A nossa ação, a repercussão que isso pode gerar de um modo duradouro na nossa geração. Irmãos, a Bíblia fala, em Josué capítulo de número 9, para entendermos aqui o que acontece aqui, nós precisamos voltar a algumas partes da Bíblia. Josué capítulo de número 9, a Bíblia diz que houve uma guerra. E Deus mandou acabar com todos os cananeus. Né? E ali 5 reis se levantam com medo daquilo que Josué havia feito em Ai, daquilo que Josué havia feito em Jericó, daquilo que os hebreus haviam feito com os egípcios, da forma que eles atravessaram o mar, da forma que eles haviam atravessado o Jordão. E Josué sabia que Deus era com ele. Então, irmãos, sabe o que acontece? Sabe o que acontece comigo e com você no semáforo? Sabe o que acontece comigo com você que chega aqui na igreja? Às vezes um amigo, uma amiga, que você não vê há muito tempo, e conta aquela boa história. Nó, Juliano, quanto tempo eu não te vejo. Nó, porque as coisas estão difíceis para mim lá em casa. Estou precisando de uma cesta básica. Estou precisando de um dinheirinho. Estou precisando de uma ajuda. Irmãos, isso não é de agora não. O que o povo faz, a Bíblia fala, irmãos, que nada é novo debaixo do sol. Não é de agora não. Está lá na Bíblia. Um dos reis
temendo, com medo daquilo que poderia acontecer com eles. O que ele fez? O que eles fizeram? Vestiram de uma maneira maltrapilha, pegaram comida velha, colocou nos seus alforjes e foram até Josué e seus capitães. E chegaram lá, contaram aquela velha história. Tô com dificuldade. Tô passando dificuldade. Tá acontecendo isso aqui, isso, aquilo, outro. Só que, na verdade, a pessoa, na maioria das vezes, irmãos, fala isso porque quer usurpar da sua bondade, né, do seu prazer em ajudar uns aos outros, em estender as mãos aos outros, né, e pega, muitas vezes, aquilo que você dá, troca de bebida, troca em droga, né. Tem gente que chega agora e fala assim, irmã Terezinha, ó, eu quero isso, 50 centavos, mas ó, eu vou te falar a verdade, é para meu bebê. Eu falo assim, irmão, agora que eu não tô mesmo. Mas, irmão, vocês estão compreendendo? Essa história é velha. E ela está lá. E esse rei, ele engana Josué, irmãos. E ele fala com Josué, nós somos de um povo longínquo. Nós somos de um lugar longe. Olha como é que está a nossa comida, já acabando. Olha como é que está o nosso cântaro, todo rachado, todo quebrado. Olha a minha roupa, como é que está gasta, destruída. Olha como é que eu estou. Na verdade, não era essa a verdade. A Bíblia, então, olha o que acontece. A Bíblia diz assim, irmão, Josué, capítulo número 9. E eles, não consultando ao Senhor, caíram no engano daquele rei. E aí, sabe o que eles fizeram? Um voto diante de Deus. Deram a palavra deles. Nós não iremos marchar contra vocês. Não iremos destruir vocês. Vamos poupar vocês porque vocês estão passando dificuldade. Vocês estão passando necessidade. Vocês são um povo que não merece ser destruído. Eles enganaram Josué. Porque Josué não consultou ao Senhor. A Bíblia diz que então, passam-se os anos, passa o tempo dos juízes, vem então o primeiro monarca, Saul. Saul, então, irmãos, o que ele faz? Vai lá e aniquila, vai lá e destrói os gibeonitas. Vai lá e acaba com eles, mata eles. A Bíblia diz, dentro do texto que você leu comigo, 2 Samuel, capítulo número 21, que vem sobre a terra fome durante 3 anos. Fome, dificuldade, escassez. E aí sabe o que a Bíblia diz? Esse agora é o tempo de Davi. Davi estava sendo consolidado ali no seu reino, porque ele havia acabado de tomar, de se apossar do reino, né? Ele havia acabado de estar ali agora reinando, e ele estava sendo consolidado após a morte de Saul. E então, o que Davi fica desesperado? A fome, a desespero, a necessidade. O que ele faz? A Bíblia diz que ele vai então consultar ao Senhor. Olha o que é, irmãos. Olha o que é uma sábia decisão. Um não consulta, é enganar. E o outro consulta, né, e Deus dá uma direção. Josué, quando descobre, irmãos, que os gibeonitas, né, eles haviam enganado eles, e, né, na verdade, haviam enganado eles, a Bíblia diz que eles se tornaram até os dias de hoje escravos do povo de Israel. E aí então Saul vem e destrói, vem a peste sobre a terra, a fome sobre a terra, e Davi consulta Deus. E Deus fala com ele, Davi, é por causa daquilo que Saul fez. Saul quebrou a aliança que Josué havia feito com este povo. Ele quebrou a aliança. Ele não deveria ter quebrado a aliança. Ele deveria ter respeitado a aliança. Ele deveria ter se guardado diante disso aí. Ele não deveria ter feito o que ele fez. Não deveria ter feito. E então, irmãos, a Bíblia diz que Davi, descobrindo isso, descobrindo essa verdade, descobrindo o que havia acontecido, a causa daquela fome, a causa daquele problema, a causa daquilo que está acontecendo ali, a Bíblia diz que então Davi vai até eles e fala com eles, né, o que eles queriam para reparar aquele dano. Né, os remanescentes que haviam sobrado, ele fala o que nós podemos fazer para reparar esse dano. E eles falam para Davi, a gente não quer ouro,
Davi, a gente também não quer prata. Queremos não. Davi, a gente também não quer matar ninguém, quer tirar a vida de ninguém. Mas queremos uma coisa. Queremos sete herdeiros de Saul que sejam enforcados em Gibeon diante do Senhor. Queremos que isso aconteça. E aqui, irmãos, nós vemos essa questão dos gibeonitas, né, um pacto que é quebrado. Nós vemos aqui um problema em Israel, uma fome que chega. Nós vemos aqui o pedido deles. Eles não querem ouro, não querem prata. Eles não querem que matem alguém, né? Eles querem agora a execução dos descendentes, dos herdeiros de Saul. Isso acontece. E é aqui, irmãos, que eu quero que você entenda o meu e o seu papel como homem e mulher de Deus. O meu e o seu papel como homem e mulher de Deus, irmãos. A Bíblia vai mostrar aqui, irmãos, que Davi, então, por causa da aliança que ele tinha com Jonatas, ele poupa aquele filho de Jonatas aleijado, Mefibosete. Mas Rispa tinha um filho também chamado, a concubina de Saul, chamado Mefibosete. E então, enforca os 2 filhos dela, e os 5 filhos de Merabi, a outra filha de Saul. 7 herdeiros do trono, 7 herdeiros da linhagem de Saul são enforcados. Para que aquele problema acabe. Para que aquela situação, irmãos. E tudo isso por causa da decisão de um líder. Tudo isso por causa de uma decisão errada que Saul tomou e não deveria ter tomado, irmãos. E aqui, irmãos, entenda uma coisa. Nós vemos aqui, irmãos, a decisão, a reação que Rispa toma. Você leu comigo aí o versículo 10, ela se posicionando, tomando uma posição de guarda, em cima de uma rocha, com um pano na mão, lutando contra as aves de rapina, lutando contra os animais que vinham à noite para tentar, né, comer, devorar o corpo dos seus filhos, Olha a atitude que essa mulher tem, irmãos, diante daquela situação. Ela é dedicada como mãe. Ela se prontifica ali em impedir com aquele pano. Ela monta guarda ali diante daquela situação. Porque, irmãos, por mais que você pense assim, mas morreu. Jesus falou, deixe os mortos sepultar os seus. Mas aqui, irmãos, entenda uma coisa. A gente está no Antigo Testamento. Falei que nós íamos fazer algumas viagens dentro do Antigo Testamento. Eles seguiam a lei de Moisés, não é verdade? A lei de Moisés. E a lei de Moisés, Deuteronômio capítulo de número 28, a partir do versículo 1 ao versículo 14, fala das bem-aventuranças. Não é verdade? Bem-aventurado ao entrar, ao sair, você será cabeça e não será cauda. Lembram-se, irmãos? Capítulo 28, Deuteronômio, a partir do versículo 14, versículo 15 em diante, vem as maldições. E era maldição você não ser honrado em seu fúnebre. A Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 28, versículo 26, que era honra que todo homem, toda mulher teriam que ter os seus corpos sepultados. Aquele que não tinha o seu corpo sepultado era uma desonra. Então eu estou falando de algo aqui, irmãos, de uma pessoa que se posiciona de uma maneira incansável. Uma maneira incansável, irmãos, para garantir que os filhos dela fossem sepultados. E aqui eu quero te dizer uma verdade, irmãos, mesmo diante de toda a desonra que aquela mulher estava vivendo em ver os seus filhos serem enforcados por causa do erro do seu pai, por causa do erro do seu avô, por causa do erro de um patriarca. Rispa, irmãos, ela manifesta ali uma proteção para guardar ali a vida não, para guardar os corpos dos seus filhos. Ela se prontifica ali, ela se posiciona, irmãos, protegendo.
guardando. E a atitude dessa mulher, a Bíblia fala, irmãos, que chama a atenção de Davi. Irmãos, olha, você leu comigo aí, que ela fica desde o tempo do plantio até o tempo da chuva. Sabe o que é isso? Primavera até outono. 5 meses. 5 meses lutando. 5 meses guerreando. 5 meses declarando: eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito essa maldição, essa desonra na minha casa, na minha família. E eu te pergunto, qual é o seu posicionamento diante de desonras que você talvez tenha vivido em sua vida? Irmãos, estão 5 meses lutando ali. As aves de rapina vinham durante o dia, os animais selvagens vinham durante a noite, e ela ali lutando. A história dessa mulher, irmãos, é marcada por uma tragédia assim. Ver os filhos, né? Isso foge da lógica natural. Isso foge, irmãos, da lógica natural. É uma tragédia que acontece, sim. É uma verdade, irmãos. Mas a dedicação dela, o sacrifício que ela faz em proteger a honra dos seus filhos, para que eles tenham um velório digno, um sepultamento digno, é o que ela faz. A coragem dessa mulher, o amor dessa mulher, uma proteção incansável, uma devoção e lealdade, irmãos. Isso chama a atenção de Davi. Isso chama a atenção de Davi. E aí você pode falar assim: Jackson, mas o que isso tem a ver comigo? Irmãos, olha, que eu e você venhamos olhar para o Senhor hoje e não esperar um momento difícil como esse para lutar, para batalhar, para pagar o preço, para clamar, para declarar que você não aceita a desonra, o problema em tua casa, em tua família, na vida dos seus filhos, na geração deles. Que Deus tenha misericórdia. Irmãos, olha, por mais que você olhe e fale assim: mas Jackson, eu errei, eu falhei, em algum momento eu falhei, em algum momento eu errei. Eu quero te dizer, olha para mim, queridos, não traz esse peso, esse fardo sobre os seus ombros. Não traga isso sobre os seus ombros. Eu quero te dizer uma verdade. Eu e você servimos um Deus de justiça. Eu e você servimos um Deus misericordioso. Eu e você servimos um Deus que ainda está vivo. Eu e você servimos a um Deus que pode mudar a história da nossa casa, da nossa família ainda. Porque Ele redimiu a eu e a você. O Deus que eu e você servimos não está morto. O Deus que eu e você servimos, Ele está vivo para todo sempre. E Ele ainda continua no controle de todas as coisas. Irmãos, olha, a honra da sua casa, muitas das vezes depende do seu clamor, da sua oração. Muitas das vezes, pai e mãe, depende do seu posicionamento. Então, queridos, é tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós olharmos e dizer: Deus, eu não aceito essa desonra, eu não aceito essa situação, eu não aceito esse problema. O Senhor está se levantando em meu favor, o Senhor vai mudar a história da minha casa, o Senhor vai mudar a história da minha família, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. É o Deus que eu e você servimos, queridos. E sabe o que é o interessante aqui, irmãos? Essa mulher, ela fica ali durante 5 meses, irmãos. Sabe o que é o interessante? Você leu comigo o versículo 14. Deus só cessa o problema. Deus só volta a sua atenção para Israel a hora que Davi vai lá, manda tirar os filhos, os herdeiros, né, os descendentes de Saul ali daquela forca, descê-los, manda buscar os restos mortais de Saul e Jonatas e manda sepultá-los dignamente. Deus, Ele é Deus, irmãos. Deus, Ele está esperando muitas vezes a minha atitude e sua atitude. Deus está esperando a minha atitude e sua atitude, as nossas ações, para que a nossa casa, a nossa família seja transformada. É o que acontece, irmãos. Tudo só é mudado após o sepultamento acontecer. Só após eles serem sepultados, irmãos, algo sobrenatural acontece em favor daquela nação. E aqui eu quero orar com você nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Eu quero uma vez mais você, pai, você, mãe, todos vocês fiquem de pé e que você coloque sua mão no seu coração.
Eu quero orar pela sua vida nessa noite, no nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus que nos conhece, irmãos. Quantas vezes nós agimos, e aqui eu quero te dizer uma verdade, Deus não toma o culpado por inocente. Quantas vezes nós agimos errados, tentando acertar. Deus conhece o nosso coração como pai. Deus conhece o nosso coração como mãe. Deus conhece o nosso coração como educadores, queridos. E eu quero dizer isso mais uma vez. Não traga o fardo do erro, da decisão dos seus filhos sobre os seus ombros. Não traga isso. Sinta em paz. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que não interfere no livre-arbítrio do homem, do ser humano. Mas eu e você somos homens e mulheres de Deus que precisamos orar, porque sobre nossas vidas há uma palavra. Sobre nossas vidas há uma promessa. E a promessa diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pai, eu oro nesta noite, juntamente com cada um dos teus filhos que aqui estão. Deus, quantas vezes agimos impulsionados pela emoção, de uma maneira errônea. Quantas vezes, ó Pai, pelo medo de perder, pelo medo de perder, ó Deus, entre os nossos dedos, nós deixamos de confrontar, deixamos de falar a verdade, deixamos de lutar, Senhor, por aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa casa, para a nossa família. E Deus, queremos te pedir, assim como o Senhor nos redimiu, através das nossas culpas, através das nossas ações, através das nossas atitudes erradas, o teu sangue nos purificou, o teu sangue nos lavou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos perdoou, Pai. Deus, eu quero te pedir na autoridade do nome do Senhor Jesus. Deus, a tua palavra diz que uma vez os discípulos perguntaram quem errou, quem pecou. Foi o pai desse homem, ou foi ele, para que ele nascesse com esse problema, para que ele nascesse com essa deformidade? Senhor, não. Tua palavra diz naquele dia que não foram os pais e nem mesmo ele havia errado ao pecado, mas aquilo havia acontecido para que o nome do Senhor fosse glorificado através do poder do Senhor que iria se manifestar sobre a vida daquele homem. E Deus, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, que através das nossas ações hoje, do nosso posicionamento hoje, Pai, em favor da nossa casa, da nossa família, em favor dos nossos filhos, Deus, eu quero te pedir, perdoa aonde erramos, aonde falhamos, ó Pai, e que o Senhor nos dá equilíbrio, direção, um apontamento para acertarmos, ó Pai, ou para vivermos de uma maneira assertiva, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, como aquela mulher naquele dia, que ali montou guarda, que ali, meu Deus, ela se teve como decidida a lutar, a espalhar ali aqueles animais que tentavam ali devorar os restos mortais ali dos seus filhos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo para guardar a honra, tudo aquilo para guardar a dignidade, ó Deus, daquela casa, daquela família. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, seja conosco neste dia. Deus, aquilo que faz com que nossa honra, aquilo que faz com que tuas promessas se cumpram, ó Deus, e venham se cumprir em nossa casa, nossa família. Deus, estamos aqui prontos a guerrear contra todo inimigo que se levanta, meu Pai, para tentar destruir a vida dos nossos filhos, para tentar destruir nossa casa, para tentar destruir nossa família. Deus, nós te pedimos a autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai. Traga redenção, traga salvação, traga libertação, meu Pai, dentro da nossa casa e do nosso lar. Deus, se não for por nós, Pai, que o Senhor levante alguém para que seja a boca do Senhor, Pai,
em favor da nossa casa, em favor da nossa família, os lugares que os nossos filhos frequentam, os lugares, ó Deus, que eles estudam, trabalham, as casas que eles vão, dos amigos, dos colegas. Deus, em nome de Jesus, no momento de fazer algo errado, que o poder do Senhor se manifeste, que a mão do Senhor, meu Deus, se manifeste, e que o Senhor não permita, meu Pai, eles se deliciarem nas drogas, não permita, meu Deus, eles se perderem nas coisas imundas deste mundo, Pai, mas que o cuidado do Senhor esteja sobre nossa casa, sobre nossa família, para a glória do Teu santo nome. Deus, usa as nossas vidas, ó Pai, em favor da nossa casa, em favor do nosso lar. Nós oramos e clamamos ao Senhor pela redenção da nossa família, para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém. Se você crê nisso, levante suas mãos, levante o seu rosto e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia.